A paz de Deus e do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando a leitura da palavra. Como sempre, lemos um capítulo da Bíblia. Nós vamos ler Gênesis capítulo 50 e vamos terminar o livro de Gênesis. Então, assim que lermos esse capítulo, já fica preparado para o outro vídeo. Como que é o outro vídeo? Vou perguntar um montão de perguntas sobre o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 50. Se você nos acompanha na leitura da palavra, você vai saber responder várias perguntas. Se não, você pode errar algumas. No final, você vai colocar a sua pontuação e você vai ver quantas que tu acertou, se acertou todas ou não. Não tem problema se errou, porque você vai aprender, se acaso você errar. Mas, vamos começar a leitura da palavra. Paramos Gênesis capítulo 50 e vamos ler esse capítulo. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que fales aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu moro em seu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a seu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa, e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto caros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo planto. E fez o seu pai um grande planto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Alben-Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhe ordenará. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado um campo por herança de sepultura a Efron e Etel, em frente de Mamre. José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram à sepultura de seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José, que seu pai
já estava morto. Disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram, de teus irmãos, e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intestastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida e um povo grande. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Eu vi José aos filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manases, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu moro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e farareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Triste, né? Bem no fim ele morre. Mas o importante é que ele foi para o céu. Vou explicar esse capítulo e mais algumas perguntas. Bom, o que podemos entender nesse capítulo? Estava José, ele falou para eles, né, enterrar o irmão dele, Jacó, que tinha morrido. Então eles pegaram e foram lá enterrar. E eles ficaram 70 dias chorando de tristeza pelo seu irmão ter morrido. Depois, eles pararam. E eles estavam indo não sei aonde, que eu não pude entender direitinho, mas estavam indo para uma cidade. Bem no fim, eles voltaram para o Egito. Quando eles voltaram para o Egito, meu irmão, minha irmã, olha aqui que interessante. Eles, digamos, viveram lá, ficaram lá bastante tempo, até que José morre. Quando José morre, ele tem 110 anos. Ele tem 110 anos quando morre. Então, podemos entender já bastante coisa aqui nesse capítulo. Provavelmente algumas pessoas ficaram tristes lá, né, naquele tempo, seus parentes, provavelmente. Mas ele prometeu, ele falou assim: ó, eu vou ir para o céu. Sejam bonzinhos para ir também e para me visitar. Então ele foi para o céu e as pessoas que ele amava, que amava ele, vão para o céu ver ele. Então não tem tanta tristeza. Então mais que Deus não gosta de ver nós tristes. Ele gosta de ver nós alegres. Vou responder umas perguntas para vocês não ficarem assim com dúvidas na hora das questões. Só vou responder uma pergunta. Vamos ir ao primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, né? Vamos ir nesse primeiro capítulo e vamos ver um pouquinho a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Olhando bem por um lado, quando Deus existiu, só havia escuridão e ninguém criou ele. Então podemos aqui nesse primeiro capítulo entender várias coisas. E meus irmãos, tenho um aviso para todos vocês. Eu vou voltar com a leitura da palavra só segunda-feira, tá bom? Eu vou ficar sábado e domingo sem fazer a leitura da palavra. Mas segunda-feira eu já vou fazer. Por quê? Bom, na verdade, né, domingo eu não vou ter muito tempo, mas sábado eu ia ter. Mas eu não vou fazer sábado. Então, é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Que Deus te abençoe, ilumine seu caminho e amém. Agora vamos ver como vocês vão se sair nas perguntas. É esse o vídeo. Que Deus te abençoe, ilumine seu caminho. E o vídeo vai aparecer aqui na tela, provavelmente. Mas se não aparecer, não tem problema, né? E amém.